Gente, boa noite. Hoje, gravando o primeiro episódio aqui do GordoCast, a gente vem trazendo um cara que foi idealizador de tudo isso aqui, da V3 Marketing, do Podcastu, e que abriu as portas do estúdio para que a gente pudesse estar gravando e estar trazendo esse conteúdo novo. Meu amigo de longa data, Igor Ventura, por favor, se apresente. Sua casa é a nossa casa agora. Agora é a nossa casa, seja muito bem-vindo também. Cara, para falar um pouquinho de mim, né, para quem não me conhece, primeira vez que está assistindo algo meu, eu sou Igor Ventura, sou fundador da V3, sou fundador do Podcastu, né, e a V3 é uma empresa de serviços de marketing, é um hub de serviços de marketing que a gente tem equipes, a gente estrutura equipes de prestação de serviços de marketing em todas as áreas. E o Podcastu, ele veio idealizado, né, de uma padaria, e a gente começou com a ideia de trazer a história dos protagonistas, narradas por eles mesmos, né? Pessoas que fazem acontecer, vindo contar sobre as suas histórias de vida, entende? A gente não tinha o intuito de crescer tanto, não tinha o intuito de fazer tantos conteúdos, mas a gente está aí quase nas 100 entrevistas e agora virando esse guarda-chuva que é trazendo mais um podcast aí para o nosso portfólio, trazendo para nossa equipe aí, você aí. Eu tô muito feliz com isso, cara. Parabéns. Cara, muito obrigado, né? Primeiramente pela oportunidade de estar aqui. A gente que, né, falamos até na entrevista que eu tive a oportunidade de dar no Podcastu, sobre a construção disso tudo. E queria te agradecer pela oportunidade mais uma vez. E, cara, você disse que isso começou com uma ideia na padaria. Começou. Conta essa história pra gente, cara. Cara, eu e mais dois loucos, né? A gente tava querendo se conectar com mais pessoas, né? Na época a gente não tinha essa visão do que era o networking, do que era essa questão de relacionamento, mas a gente falava, cara, a gente precisa se conectar com mais pessoas e pessoas que não vão dar bola pra gente, sabe? A gente queria se conectar com empresários que estavam numa dimensão que a gente não estava. Esse que era o fator. Então, o jogo, por exemplo, o jogo empresarial que eu vejo hoje, ele tem degraus. Ou você está nesses degraus e você fala com seus pares, ou você não está nesses degraus. Então, como que você faz para subir de degrau? Como que você faz para se conectar com uma pessoa que está em outro patamar, né? De certa forma. A gente viu e falou, cara, se eu tiver algo interessante para ofertar para essa pessoa, ela vai se interessar por mim. Então, vou entregar visibilidade. É uma coisa que os empresários daqui de Cachoeiras não tinham. Quando a gente começou o Podcastu, Cachoeiras era puro limbo e barro. Só mato, né? Cara, só tinha mato, ninguém fazia nada do digital, não tinha um criador de conteúdo praticamente. Tinha uma outra pessoa que estava começando a criar o conteúdo, sempre jovem, né? Não tinha, tipo, uma empresa criando conteúdo, não tinha um empreendedor falando, não, realmente o marketing faz diferença no meu negócio. Não tinha. Aí a gente começou a pregar e falar sobre isso. Isso virou quase que um mantra. Você precisa de visibilidade, a gente pode te entregar, você vem no podcast, a gente continua te ajudando. E aí o Podcastu, ele entrou para ser uma conexão, a ponte para a V3 desse empresário. As pessoas que estavam comigo no começo, no podcast, que era o Marcos e o Bruno, cara, eles eram dois sonhadores também. Acabaram não continuando, porque cada um teve suas dificuldades. Enfim, a gente seguiu a ideia com o mesmo propósito. A gente queria se conectar com pessoas, queria escutar as histórias de vida dessas pessoas. E estamos aí com mais de 90 entrevistas agora, já contando histórias de vida, entendeu? Continuamos nessa vertente. Entendido. Cara, e assim, a ideia do Podcastu, ela nasce da V3 ou a V3 nasce do Podcastu? E o porquê do nome V3? A galera até hoje, tipo, por que é V3? Será que ele tinha aquele celularzinho V3 e gostava? Por quê? Ninguém entende. Eu queria que você explicasse pra galera aí. O V3 foi o meu primeiro celular também. Foi o meu primeiro vendo? aparelho. Foi meu Tem primeiro coisa aparelho. aí, tem coisa aí. Assim, não tem uma conexão direta com o celular, tem uma conexão com o meu nome Ventura, que o meu núcleo, né, meu extremo núcleo familiar, são 3 Venturas: Caio Ventura, Igor Ventura e Emílio Ventura. Então, a gente tinha a idealização de começar a prestar serviço, começar a ter uma fonte de renda, ter um caminho dentro de uma coisa que eu já fazia, que era alguns serviços do digital. E aí a gente começou a se estruturar, a gente criou o nome IMV3, que era de Impulsionamento e Marketing Ventura.
E o 3 eram de 3 Venturas. E que IMV3 Virou V3. Não, o IMV3 também é teu nome, né? Também é meu nome, é a sigla do meu nome também. Ao mesmo É tempo. Igor Marreiros Ventura. Então era Tudo um pensado, combinado cara. de nomes. Esse que cara, surgiu. eu tenho certeza que ele tem negócio aí de numerologia com ele, alguma coisa assim, ele... Tudo pensado. Já ouvi falar, já ouvi falar. Meu número da sorte é 9. Não sei se realmente é. É, Mas 3 também é um múltiplo. e 3 mais 3 mais 3, eu não sou bom em conta não, né? Mas dá 9, né? 3 mais 3. Então, tudo casa. Você vai vendo que tudo casa. Aí surgiu do meu nome, IMV3. Só que, o que aconteceu? Eu apresentava o IMV3 para as pessoas e o mais fácil de ser falado era o V3. E as pessoas foram ficando com o V3 na mente. Foi V3, V3, V3. Aí as pessoas foram esquecendo o IM do começo. E eu falei, uma hora eu falei assim, cara, preciso reposicionar isso aqui, preciso manter o que realmente é palatável para as pessoas. Aí eu falei, cara, joga o IM para baixo, refaz os cartões, refaz a marca, faz uma nova identidade visual diferente da primeira e a gente segue com a V3. E a V3 foi um nome que pegou, foi um nome que fez sentido para as pessoas. E o Podcastu, ele nasce primeiro da IMV3, para depois a V3 tomar esse rebrand já com o Podcastu existindo. Então, o que aconteceu? O Podcastu, ele nasceu com o intuito de ser a ponte para empresários que eu não tinha contato, né? Porque com 20 anos você não tem um network empresarial, a não ser que você já tenha uma família ali já estruturada nesse setor. Mas eu, filho de professor, filho de corretora de imóveis, o que eu tinha como network em relacionamento na região? Nada. Quem me conhecia do colégio e era isso. Era a galera da minha faixa etária de 20 anos. E aí eu falei, cara, eu preciso me conectar, vou me conectar com empresários a partir disso. Convido para uma entrevista, porque uma entrevista é legal, o cara vai apoiar, vai achar maneiro. E aí, com um garoto de 20 anos, até conseguia uma entrevista ou outra. E aí sim a V3 foi sendo construída. Step by step, trazendo cada um desses profissionais que vinha, entrava em contato, conhecia, a gente prestava um serviço depois. Então, assim, o podcast foi sendo essa ponte de apresentação, tanto do cara pro universo Cachoeiras de Macacu, pra bolha, que é Cachoeiras de Macacu, tanto quanto o cara pra mim. Porque eu tinha tempo de falar quem era eu, de quem eu era filho, o que eu fazia, como que eram os serviços. E aí, o relacionamento ia sendo construído, tá ligado? Foi a porta de entrada, né? Tipo, o Podcastu e a V3, eles se conectam e trazem um pro outro agora. Hoje em dia funciona dessa forma. Hoje em dia funciona dessa forma. Hoje em dia é uma via de mão dupla. Antigamente era uma ponte de mão única do Podcastu para V3. Hoje em dia a V3 também tem uma proporção diferente. A gente vai citar no outro podcast como que foi o começo do Podcastu, né? Pô, naquele terrível. episódio que a gente teve aqui, e foi realmente terrível. E hoje a gente vê isso tudo construído aqui. A V3, ela hoje entrega para os seus clientes, né? É uma estrutura que acho que dentro do município hoje não tem igual. Não Ou tem. se tem, tá bem escondido, a gente não viu ainda. Hoje em dia não tem, assim, o que a gente tem em Cachoeiras são profissionais independentes, né, mas um conjunto estruturado de serviços e equipamentos e recursos, hoje a V3 eu posso tranquilamente falar que é a melhor em audiovisual. Gente, mas aí, falando agora do Igor, né, o Igor Ventura, mesmo separado do Podcastu, da V3, vamos falar um pouquinho desse cara. Igor, cara, você sempre, assim, desde que eu te conheço, você sempre foi um cara de diversas aspirações, né? O Igor de hoje já realizou tudo, quer realizar mais alguma coisa, mudou plano, recalculou rota, como que tá? Cara, o Igor hoje definiu um objetivos, né? Não só um, mas eu tenho metas e objetivos para realizar o que o garoto sonhou um dia, né? Então, o garoto Igor, a criança Igor, sonhou em ter um carro, sonhou em ter uma moto. Poxa, quando eu era jovem eu sonhava em ter uma Harley Davidson. Eu falo, beleza, daqui a pouco eu posso comprar uma Harley Davidson? Posso, mas hoje em dia eu preciso atingir alguns objetivos para chegar nesses patamares, nesses sonhos. Mas hoje eu já tenho a minha moto, sabe? São essas coisas. Assim, meus sonhos não foram todos realizados ainda, como jovem. Eu ainda quero realizar muita coisa. Sei que já realizei muito também até hoje, né, que eu falo, pô, beleza. Ter minha casa, ter minha moto, ter minha empresa, são coisas que já são bacanas antes dos 30. Já acho
fantástico. Mas ainda tenho muito a realizar. Tenho muito a realizar. Muitos números ainda para bater. Minhas metas são bem numeradas hoje em dia. Hoje em dia tem alguns números que eu quero atingir. Em faturamento da empresa, em patrimônio pessoal também, sabe? Cilindrada de moto também é uma coisa que eu ainda quero Aquela bater. história, quando a Quero gente sair da atingir a 150. meta, a gente dobra a A meta. gente dobra a meta. E aí a gente não para. É isso. Você compra uma moto 150, você quer uma 300. Você compra 300, você quer 600. Você compra uma casa de 200 mil, você quer uma de 400. Aí você vai subindo a régua. A régua vai subindo. Você vai subindo com ela, entendeu? Mas é difícil. É difícil demais. É difícil demais. Assim, as pessoas às vezes falam, pô, você começou o podcast. Pô, Igor, você começou o podcast tem 3 anos. Há 4 anos atrás você começou a V3. Há 6 anos atrás você entrou no mercado digital. Há 7 anos atrás você estava na faculdade. Hoje em dia tem tudo isso, parece fácil, mas quando você olha 7 anos, você pensa, cara, em 7 anos, o que dava para fazer? O que foi feito? É brabo. Tipo assim, quando você olha só na régua, assim, quando já passou e você olha para trás, parece pouco tempo. Mas quando você tá vivendo dia após dia, é muito mais suado. É muito mais suado. Então, assim, poucas pessoas veem. Por exemplo, minha mulher hoje, a Júlia, ela vê 7h30 da manhã, várias vezes por dia eu tô trabalhando antes mesmo de tomar café. Por quê? É um hábito de rotinas minhas que me ajuda. Eu já percebi que me ajuda. Me organizar de manhã cedo, antes do café, me ajuda a ter mais desempenho ao longo do dia. Então, assim, só que, cara, quantas pessoas estão dispostas a trabalhar 7 horas da manhã? Isso é verdade. Eu, por exemplo, não sei se eu tô disposto, não. De verdade, eu sou um cara que, assim, eu gosto muito de acordar cedo e de dormir cedo. Eu não Só que eu consigo não não acordar. consigo mais dormir cedo. Já tem anos, então eu não consigo acordar Acordo cedo, cedo. né? Entendi. Então, assim, é uma coisa que eu quero corrigir, quero botar como objetivo de correção na minha vida. Cara, a pergunta que vai puxar dentro dessa última pergunta e da sua resposta, eu vou fazer uma outra pergunta. Você se considera, você, Igor, olhando para dentro de si mesmo, uma pessoa sonhadora? Cara, sonhadora. Boa pergunta. É difícil até definir o que é uma pessoa sonhadora. Assim, eu me vejo que eu já fui muito sonhador, que eu vejo o cara que é sonhador demais, ele se perde, mas o cara que tem um sonho e começa a se planejar, começa a fazer sentido, as coisas começam a clarear, né? Quando eu era novo, eu tinha um sonho de ter uma casa gigante com piscina e carros e motos e nanana. Beleza, isso eram sonhos, eram quase delírios. Mas você ter um sonho e ir se programando é diferente, tá ligado? Dá um gostinho mais saboroso. E hoje eu continuo me considerando sonhador, mas hoje eu pego os sonhos que são palpáveis, que são possíveis e vou tentando me organizar. Vou tentando criar passos, transformar em metas. Poxa, tempos atrás eu tinha o sonho de ir a alguns eventos. Fui a primeira vez, fui a segundo, fui a terceiro, assim. Pô, as coisas começam pelo sonho. Isso que é incrível, né? Na mente humana eu tenho essa questão. Cara, a mente humana é um lugar incrível, é um parque de diversão inteiro. Quando você tá sonhando, você pode brincar no teu sonho, você pode fazer o que você quiser, você pode voar, você pode cair de um abismo infinito que nunca chega. É sonho. Mas quando você acorda e você fala, cara, eu quero isso, pô, vira um objetivo e tu começa a se empenhar. Então tudo nasce de um sonho. Eu continuo sendo sonhador, porque eu sonho em ter negócios diferentes também dentro das minhas possibilidades. Eu sonho em fazer viagens também que são incríveis. Eu sonho em ir a lugares e tudo começa no sonho. Eu acho que o cara que tem os desejos de crescimento que eu tenho, você nunca deixa de ser sonhador. Você só vai tentando concretizar as coisas para serem palpáveis, tá ligado? Mas sonhador sempre. Muito, muito sonhador. Entendido, entendido. Ô Igor, outra coisa que, assim, eu agora particularmente, eu tenho uma curiosidade grande a partir dessa pessoa que você se tornou. Você, como, assim, como hoje, nessa posição de host, nessa posição
de ser o cara da V3, qual foi a dificuldade pessoal que você encontrou com você mesmo? Assim, às vezes eu tenho que mudar o meu jeito, minha forma de se expressar, ou uma maneira de chegar, de tratar a pessoa. Qual a maior dificuldade que você encontrou no seu jeito, assim? Que você tem, pô, eu identifiquei isso, eu tenho que mudar, porque senão não vai dar certo. Teve alguma coisa? Teve. A primeira coisa foi quando surgiu o podcast. Foi daí que surgiu o podcast. Eu preciso deixar de ser tímido e eu preciso me desinibir. Eu preciso aparecer, ser visto, ser lembrado. Quando essa ficha real caiu pra mim, tipo assim, Igor, pra você chegar onde você quer chegar, você vai ter que aparecer. E quando essa ficha caiu, tudo mudou na minha cabeça, tudo mudou. Que eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a fazer vídeo pra internet, fazia coisas amadoras, perdidas, sem direção, sem estratégia, mas fazia. E aí surgiu o podcast, que foi uma via para eu andar. Foi uma rodovia que eu encontrei na minha vida que eu falei, cara, se eu entrar nessa rodovia aqui, ela tá confortável, ela tá boa para mim, então eu vou entrar nela. Porque rapidamente o podcast se tornou uma coisa palatável para mim, como uma pessoa mais tímida, mais fechada. E aí, isso sendo palatável para mim, eu continuei sem parar. E quando eu vi também que o podcast poderia ter suas pernas próprias e poderia ser a maior fonte de criação de conteúdo do meu negócio, eu falei, pô, perfeito. Porque eu tenho um volume de criação de conteúdo, tenho uma recorrência grande de aparições, porque eu estou sempre aparecendo. Não sou o centro das atenções, o que facilitava para mim no começo. Hoje em dia eu consigo ser o centro das atenções, não é uma dificuldade, mas no começo era bom não estar com a atenção totalmente virada para mim, porque essa timidez continuava ali, mas ficava controlada, sabe? Eu conseguia controlar a timidez por isso. E aí o podcast foi evoluindo. Aí esse foi o primeiro medo que eu tive que enfrentar. Foi o medo do palco, essa coisa de estar à frente. Eu já tinha feito coisas que me ajudaram, mas, sabe, aquilo continuava sendo um desafio. Nunca deixou de ser, não vai deixar de ser um desafio aparecer, ficar na frente das câmeras, gravar, mas você vai criando massa muscular, você vai ficando mais confortável em fazer a coisa que já é desconfortável, sabe? E cada vez mais vão aparecendo novos desafios. Esse foi o primeiro. Depois que eu comecei a ter equipe, ter estrutura, o segundo foi organização. Foi como que eu vou passar para uma outra cabeça tudo que está na minha, de uma forma que ele e eu me entendam, sem a gente ter que ficar todo dia batendo cabeça com os problemas. Aí a organização foi um segundo fator, porque eu era um cara que era organizado, mas só para mim. Depois eu passei a ser um cara organizado para mim e para todos. E agora eu tenho questão de... Meu próximo passo que eu estou trabalhando já é a questão de ter pulso na coordenação, na liderança, na gestão, coisas que realmente precisam ser seguidas à risca, à regra, na máxima qualidade. Tem que estar dentro dos parâmetros, tem que ter mais firmeza, mais estrutura, um conjunto de regras voltada para essa questão de postura e qualidade. E regras mesmo, ser realmente mais firme dentro de algumas decisões, dentro de algumas coisas da gestão empresarial, que é a gestão de pessoas, né, cara? Querendo ou não, você tem que saber a hora de bater, a hora de assoprar, a hora de morder, sabe? É um morde e assopra, né? Você quando tá na cadeira de gestor, de líder, é muito difícil você conseguir manter a linha tênue, que é estar com tudo dentro do controle e não ser odiado por todo mundo. Entendeu? Então, tô treinando esse andar aqui dentro dessa linha. Ser líder e não ser chefe, né? Ser líder e não ser chefe. Mas tem que ser líder e ser chefe ao mesmo tempo. É a briga entre ser amado e ser temido. Você tem que estar no meio termo. Se você for só temido, na primeira oportunidade você leva uma facada nas costas. Esse cara ele já leu O Príncipe de Maquiavel, tenho certeza. Então, meu amigo, outra pergunta é a seguinte, cara. Você imaginava, quando você começou isso tudo, idealizou isso tudo na sua cabeça, que você ia ser o rosto dessa parada? Ou você imaginava algo tipo assim, eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha marca, mas eu não sou o rosto? Porque hoje quando você fala de V3 e você fala de Podcast, a gente não consegue separar uma coisa da outra, da tua imagem, né? Você falou de V3, você já lembra do Igor na hora. É o Igor da V3, né? E a V3 do Igor.
Você imaginou isso? Não. Eu imaginei a V3 sendo uma empresa de backstage total. Eu imaginei o Podcastu sendo um primeiro passo, uma primeira bola que eu ia passar pro Marcos e pro Bruno e depois eu ia conseguir ficar nos bastidores. Então, assim, o meu foco nunca foi ser bastidor. Nunca foi ser... Bastidor não, nunca foi estar no palco, estar à frente, nunca foi ser o cara que chama a atenção, ser o expert que vem falar em frente à câmera de como que as coisas têm que ser, né? Eu nunca quis ser o cara midiático. Nunca foi meu desejo. Mas eu vi a necessidade e fiquei à mercê da continuidade da minha proposta também que eu havia dito. Por quê? Ao passo que eu faço um comprometimento público, tanto com a V3 quanto com o Podcastu, de falar na frente de uma câmera para sei lá quantas mil pessoas que foram na primeira vez, no primeiro vídeo. Acho que deu 7 mil visualizações. No primeiro vídeo que eu postei no Podcastu que eu falei, de 15 em 15 dias vai ter podcast. Simplesmente eu lancei essa sem ter nenhuma entrevista. E eu vim suando e com a faca no dente, dando um jeito para entregar podcast de 15 em 15 dias. Eu botei a faca no dente e fui. Por quê? Eu já tinha assumido um compromisso público. Eu falei, cara, não vou voltar atrás. Eu não vou falar que não dá pra fazer. Eu sou assim, quando eu falo que eu vou fazer, tem que dar pra fazer, sabe? Eu sou muito assim. E deu pra fazer. Aí depois de um tempo, eu não consegui, eu tive uma fase de dificuldade que eu não conseguia mais entrevistas. Porque no gás do começo foi ótimo, de 15 em 15 tinha entrevistas tranquilamente. Depois eu tive que mudar e falar pro pessoal, galera, vou ter que cair pro ritmo para mensal, porque eu tava sem equipe e precisava também ordenar meu trabalho junto com o podcast. O podcast não rendia. Até 2023 o podcast não rendeu R$1. Ele foi render de 2023 em diante. E aí eu falei, cara, sem equipe, sem estrutura, sem nada, eu tinha que ficar meio naquela. Faço um mês, uma por mês, faço de 15 em 15. Aí eu fui semanal, quando eu consegui uma equipe, uma estrutura maneira, fui semanal. E aí agora fui, esse ano, 2 vezes por semana, começo do ano, querendo acelerar o ritmo mesmo para aproveitar realmente esse movimento de começo de ano. E agora quero baixar o ritmo para diluir e ramificar em temáticas mais separadinhas. Porque agora eu quero o universo Podcastu. Eu não quero que exista mais só o Igor host do Podcastu. É aí que entra agora, gente, essa proposta nova que a gente está trazendo, né? O Gordocast, que vou falar um pouquinho aqui do projeto. À vontade. É um projeto que está dentro desse guarda-chuva do Podcastu, assim como alguns outros, que o Igor vai saber explicar melhor. A gente vem com uma proposta de trazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo mais descontraído, né? Ouvindo histórias de vida, né? Causa e trazendo aquela resenha mais descontraída, mais leve, Isso aí. com o mais variado público possível. Então a gente tá com essa ideia e contamos aí com a ajuda da V3 e do Igor, do pessoal da equipe toda do Podcastu, né? Para a gente poder estar trazendo esse conteúdo e alcançando diversos públicos, que é o nosso objetivo. E de primeira eu achei prudente, interessante trazer esse cara que é o Igor, que quem abriu as portas para a gente, né? Trouxe a gente aqui pro estúdio, apresentou toda a estrutura da V3, que é perfeito. Iluminação, áudio, vídeo, tudo. Tem que aqui o estúdio assim, é coisa fina realmente, né? Parece que eu tô em outra cidade, em outro lugar. Mas é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Igor, dessa ideia, né, de criar um universo Podcastu, né? Esse guarda-chuva em que a gente espera que a gente consiga alcançar o mais variado público possível, desde o público mais velho ou o público infanto-juvenil, trazer também aí, coisas externas, novidades, né? A gente está na rua, trazer como se fosse realmente uma mídia que abrace tudo e que fale, né, a linguagem hoje de qualquer público em si, seja do cara do ramo, né, empresarial, seja o cara do ramo religioso, seja o cara aí que gosta mais de uma coisa mais descontraída, né? A gente quer alcançar esses públicos e levar aí para o pessoal entretenimento, informação. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia
Perfeito, cara. Assim, eu vejo que a gente vai se conectando com mais pessoas e com mais caminhos diferentes. E, assim, o podcast, ele é muito o primeiro passo do convidado que a gente traz. Tem muita gente que gravou o primeiro vídeo da vida aqui no podcast. Tem muita gente que, poxa, tá se desinibindo com a câmera no podcast pela primeira vez. Nossa, nunca vim no podcast, é a primeira vez que eu tô sendo entrevistado, é a primeira entrevista que eu dou. Nossa, sempre sonhei em participar de um podcast. Eu escutei isso, não uma nem duas, mas dezenas de vezes no podcast. Então, com esse intuito, o que começou a acontecer? Eu vinha com o propósito de contar histórias de cachoeirenses por eles mesmos, né? Então, os cachoeirenses vinham ao podcast com o intuito de contar para mim e para cachoeiras, de uma forma geral, o que eles são, o que eles fazem, qual a rotina deles, com o que eles trabalham. Sempre tive muito o intuito de levantar os empreendedores, falando assim, não, realmente ajuda o cara que é empreendedor, oferece o serviço, como que a gente contrata você, como que a gente compra de você, você tem um estabelecimento físico, onde que fica. Então esse sempre foi o intuito do podcast. Quando eu comecei como host, tinha essa proposta. Falei assim, não, se eu levanto o cara, ele vai gostar de participar do podcast. Se ele sai daqui e fecha um negócio novo, ele vai gostar. Então, isso foi acontecendo e foi virando uma prática, uma boa prática dentro do que a gente tem. E a prática principal sempre foi a história. Então, a gente começou com a história, a gente agregou a possibilidade do cara que era empreendedor, empresário, ter algum retorno financeiro daquela entrevista, ter mais visibilidade e conseguir realmente faturar mais com aquilo. E aí, as coisas foram se desenrolando. Até o momento que eu vi Cachoeiras tem um teto, né? Esse é um fato. Cachoeiras tem um teto, que é o número de habitantes. E se a minha temática fala única e exclusivamente para esse teto, eu sei que quando eu bater nesse teto, eu vou do teto para baixo. Eu não vou mais além desse teto. Então, para eu conseguir abordar outras temáticas e romper esse teto, eu preciso de novos rostos. Por quê? A partir do momento que eu, Igor, sento e quero fazer uma entrevista, por exemplo, única e exclusivamente com um pastor sobre algo religioso, eu estou criando uma nova vertente, um novo caminho religioso dentro do podcast. Então, se eu faço isso, eu distorço a minha identidade inicial. E era o que eu não quero fazer. É uma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero distorcer a identidade inicial do podcast, porque continua funcionando, continua sendo boa, mas eu quero que essa vertente esteja dentro do podcast. Né? Alcançar outros públicos. Isso é importante, né, cara? Eu acho muito importante porque a gente tem que entender que a gente precisa conversar com os outros públicos, né? Trazer outros públicos. Eu acho, assim, a ideia é encantadora e até por isso também, assim, que foi uma coisa que a gente acabou construindo junto, porque pensamos na mesma coisa, né? E até por isso eu tive vontade de fazer parte de construir isso. Como a gente já tinha falado antes no episódio do podcast, lá atrás, quando começou, a gente, né, por algum percalço acabou que a gente não conseguiu continuar, mas a gente tinha essa ideia de fazer isso junto, né? Sim. Então, assim, agora que eu consegui, eu falei, pô, cara, eu quero estar dentro desse projeto de expansão do podcast, porque eu acho que eu, entre aspas, devo essa doação ao Igor por conta lá de trás não ter dado tão certo como a gente imaginava. 3 anos atrás eu te fiz o convite. Então, tá aí, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. E, cara, essa questão dessa ideia, né, de atingir diversos públicos e de ter, né, caminhos e tal, até para você entrar em outros nichos, é uma visão diferente. E você, Igor, sempre teve uma visão diferente, né? De trazer algumas coisas. Cara, você acha que, por você ter essa visão, a cobrança que você tem com você mesmo é muito, muito alta, muito grande? Eu acho que eu sou a pessoa que mais me cobra. Esse é um ponto que eu tenho na minha cabeça. Isso não sempre é positivo, nem sempre é positivo. Às vezes, isso me faz trabalhar 20 horas no dia do nada? Isso faz. Só que também esse contrabalanceio, né? Quando você pende demais pro trabalho, você pode se exaurir um pouco, mas são fases.
sabe? Eu entendo como eu tenho um tempo de gás que eu consigo dar. Eu sei que quando eu tiver, por exemplo, na idade do meu pai, eu já não vou estar dando o gás que eu posso dar hoje para trabalhar, para conseguir o que eu quero, conquistar as coisas que eu sonho. Então, quando eu penso, poxa, tô aqui com o Pó de Cachu. Pó de Cachu é uma rodovia. A gente está abrindo novas saídas dessa rodovia, novas ruas. Então, a partir desse momento, eu preciso dar uma melhor para que essas ruas sejam o mais planejadas possíveis, sabe? Que eu não quero um crescimento desordenado. A gente quer um crescimento saudável para todo mundo. Então, eu vou dando todos os recursos que eu tenho, sabe? Então, eu tenho um contrato, eu ofereço contrato. Eu tenho uma estrutura, eu ofereço estrutura. Tenho um equipamento a mais, a gente oferece um equipamento. Tem foto para fazer, a gente faz a foto. Tem serviço para entregar, a gente entrega. Então, todo mundo que está entrando nessas jornadas, cada um com as suas vertentes, o Jonathan mais no mundo artístico, você está construindo essa pegada. Então, cada um que está abrindo essas ruas novas, eu vou oferecer tudo que já tiver na rua principal, sabe? O meu objetivo é dar o meu melhor. A partir do momento que eu dou o meu melhor, eu sei que eu tenho um prazo também de validade. Eu não consigo, tipo, falar que, eu vou virar e vou trabalhar 24 horas. Não, mas eu preciso falar assim, cara, por quanto tempo eu consigo dar o meu melhor? Eu preciso me organizar para calcular, porque eu sei que eu sou o cara que vou mais me cobrar. Então, se eu virar para você e falar assim, cara, vamos entregar, nos 3 primeiros meses X. Vamos entregar nos 3 primeiros meses X, entendeu? A partir daqui, ó, eu já fui até onde eu podia ir, e aí a gente vai precisar de X, Y, Z. Recursos. Vamos precisar de um editor novo, vamos precisar de um social media, vamos precisar do quê? Aí a gente pluga nessa estrutura nova e segue o baile, sabe? A minha exigência hoje em dia, minha autoexigência, ela tá muito relacionada ao que eu quero conquistar, mas eu entendo que por tudo que eu já passei, eu preciso de estrutura para fazer. Então eu me exijo muito, dou tempo àquela situação, mas chega um ponto que eu já tô me organizando. Já falo assim, hoje em dia eu já boto um deadline nas coisas. Só vamos fazer isso aqui? Tá, mas beleza, gosto da ideia, gosto da proposta, vamos 3 meses, vamos 2 meses, vamos fazer 4, 5 vezes, vamos definir um final pra gente falar assim, beleza, a gente foi até aqui, a partir desse ponto tem que ter outro conjunto de regras, sabe? Então eu venho fazendo isso e isso tá me ajudando demais, porque me ajuda a satisfazer esse meu desejo de trabalhar arduamente em cima de alguma coisa, mas também me faz não ter grandes prejuízos se eu for continuando, entendeu? Agora, Igor, trazendo assim mais para um lado um pouco mais divertido e descontraído. Vamos lá. Bora. Primeira coisa, a pergunta que assim, eu tenho dentro do meu coração desde que você começou. E a gente tá chegando no episódio 100, né? Estamos chegando no episódio 100. Cara, conta um caos pra gente de alguma gravação, alguma coisa que aconteceu que não estava dentro do previsto, ou algum entrevistado que era um mala, qualquer coisa. Não precisa falar nomes, mas conta pra gente aí alguma coisa, algum caos interessante do podcast pra gente. Olha, cada caos, o santo se identifica, né? O santo consegue se identificar. Então, assim, tem histórias que são fantásticas, assim, de horas. Pô, teve uma entrevista que eu fui fazer. Cara, foi a maior tortura da minha vida. Sério, não querendo desmerecer a pessoa que estava sendo entrevistada. Juro, de coração. Mas, assim, foi a maior tortura da minha vida. Por quê? Eu sou um cara que, assim, eu sou super paciente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou impaciente se eu tiver que esperar sem algo estar acontecendo, tá ligado? É tipo assim, você sabe quando você tá numa fila esperando? Uma coisa é você esperar e você vê que a fila tá andando. Outra coisa é você tá esperando e você vê que a fila não tá andando. Meu problema é ver que a fila não tá andando. Então, eu tava gravando um podcast. O entrevistado era um entrevistado que, assim, antes da entrevista, eu falei, caraca, a gente vai quebrar tudo, essa entrevista vai ser irada. O cara se posicionava, falava bem, falava articulado, gravando. Acabou, cara. Acabou, Conseguiu falar. Foram 5 horas e 37 minutos de gravação. Meu Deus. Pra sair 25 minutos de vídeo.
Assim, o trabalho de edição disso também foi, assim, um negócio... Gente, se vocês quiserem saber, procura lá o episódio astronômico. com duração de 25 minutos e separa, vai fazendo Irmão, filtro. Tem poucas entrevistas que são curtas, né? Tem poucas entrevistas curtas. É uma das menores entrevistas. E, cara, o que aconteceu? A pessoa não conseguia. Não conseguia. Isso já tem um tempo, né? Essa entrevista já tem um tempo. E eu ficava abismado. Eu falava assim, não é possível. Não é possível. Tipo, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Meu nome é... Não tem que falar diferente. Perdi Tem o que falar foco. diferente. Não, gente, meu nome é não sei o quê. Aí eu ficava, meu Deus. Só completa a frase, filho. Só termina, Só vai natural. termina. Nome, de onde você tá falando, sabe? Aquela coisa assim, qual é o seu nome, de onde você tá falando? Era só isso. Só que, tipo assim, a própria pessoa se interrompia. E aí depois a gente ficava de novo. Cara, foram mais de 5 horas de estúdio pra sair São as vozes da gravação. cabeça. Os divertidamente que ficaram. E te falar, pra piorar, não sei se piora ou ajuda, sério. Eu tava incomodado, tava agoniado já. Tinha uma pessoa aqui atrás da câmera correspondente do convidado, com plaquinha, Ah, não acredito. com bullet, É. com bulletzinhos. E eu, meu Deus do céu, como é que esse cara não sabe? Tal qual os maias, incas e astecas na TV. Exato, eu falei assim, caraca, cara. Você não sabe de onde você veio, de onde você nasceu? Qual que o você seu nome? fez? Não me Qual o bota a seu placa nome? lá. Caraca, parecia, tipo assim, eu ficava perdido, eu ficava tipo, não, meu Deus. Eu chegava a ficar agoniado. Aí, quem tem um olho muito clínico vai ver que a minha agonia ao longo da entrevista, ela só vai aumentando, eu só vou ficando mais agoniado. Gente, procurem no podcast, assistam Cara, todos, que vocês vão tem gente identificar. que já percebeu, falou assim, estranho, esse podcast tá estranho. Porque, tipo assim, meio que no podcast, vou te dar um exemplo, uma coisa boba que acontece. Você vai numa festa, você chega arrumadinho. Vai passando a festa, uma abarrotada aparece, outra coisa aparece, Já você no mexe no botão. cabelo de um jeito, você bota um cordão que tava pra fora, bota pra dentro, você bota um relógio, você Já tira. suja a camisa. Né? Você vai Porque vendo eu na sou desse entrevista cara. que essas coisas vão acontecendo na minha agonia de 5 horas de entrevista. Você vai falando, caraca, cara, Cara, 5 horas de entrevista. 5 horas de E tem estúdio gente, pra e tem sair. gente que acha que é fácil, né, cara? Não, todo mundo fala, não, sentar É, meia só horinha e sentar faz uma ali e horinha. falar, não. Quem dera se fosse. Porque no papel de host, você tem toda uma diretriz para fazer. Você tem toda uma estrutura para seguir. Você tem uma identidade para se manter original e se manter pertinente daquela identidade. Porque, por exemplo, no Podcastu, eu e o Igor entrevistando sobre as histórias de vida, cara, se eu ficar fugindo muito daquele tema, eu posso ser mais divertido do que eu quero. Eu posso ser mais antagonista do que eu quero. Então, assim, tem vários fatores que você tem que se manter dentro de um padrão se você quer esse padrão, né? Se você não faz um podcast de fanfarra, uma coisa muito brincalhona, você tem que ter algumas diretrizes. E isso exige foco, exige atenção, exige uma análise de cada pergunta, de cada coisa que está sendo falada. E, cara, parece super fácil. Não, é lindo, é maravilhoso. Você senta ali e faz uma entrevista. Cara, é lindo e maravilhoso para você que tá de casa e você tá assistindo tudo pronto, editado, renderizado. Você imagina você Assim. ter que editar um vídeo com 5 horas de entrevista, né? Esse é Você um outro ainda fator. conseguir pegar, porque a edição tem muito isso, né? Você tem que achar ali o momento certo para você fazer um corte, o momento certo que você encaixa, né? Isso é uma coisa que a troca de câmeras ajuda muito no podcast, né? Então, isso passa de uma forma mais suave, porque você tem troca de câmera, você consegue ir editando de uma forma que não fique tortuoso para quem tá assistindo em casa, porque a ideia não é enganar ninguém, a ideia é só transformar o conteúdo em algo mais palatável, entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo algo para ficar bonito, para ficar legal, para ficar divertido. E de certa trazer, forma, né, o conhecimento. melhor produto para quem vai consumir, né? Exatamente. Igor, já contou esse caos, né, dessa Essa foi grande suave. entrevista que você teve. Nossa, É, maior entrevista cara, da minha vida. outra pergunta, curiosidade. Tem alguém que você deseja trazer no Podcastu e você ainda não conseguiu? Uma pessoa específica ou mais de uma? Ou assim,
Pra você hoje, por enquanto, não tem... Já alcancei esse objetivo? Cara, tem empresários que eu gostaria de entrevistar, que eu sei que não topam ser entrevistados porque eu já conversei com essas pessoas. Mas eu vejo que tem pessoas hoje em Cachoeiras que são ícones tão grandes e fundamentais hoje no município que poderiam participar, que iam entregar muito, mas elas ainda não estão desconstruídas o suficiente para participar, sabe? Então, assim, é uma questão de construção, de desconstrução, é uma questão de coragem e também decisão de fazer algo fora da sua realidade, porque tem empresários, por exemplo, tem 3 empresários que eu tenho muito desejo de entrevistar, que eu sei que talvez o o podcast siga, continue fazendo, continue acontecendo, mas esses nomes nunca sejam entrevistados, porque realmente são pessoas que só não querem, sabe? Só não querem. Mas eu tinha vontade porque são pessoas que fizeram a jornada que eu falo que a jornada é o sonho brasileiro, é o sonho americano. O cara saiu do zero e hoje em dia o cara tá nos maiores patamares da elite empresarial do município. Então, assim, são nomes que eu falo, cara, se eu pudesse trazer, eu traria. Se fosse uma escolha só minha. Só que infelizmente não é. Mas, cara, tem nomes que são fantásticos, cara. Você vê os caras que. Você vê uma pessoa que fala assim, não, eu saí do zero hoje em dia, a minha empresa fatura 10 milhões de mês e eu moro em Cachoeira de Macacu. Você fala assim, como assim, meu colega? Qual é a fórmula? Qual foi a tua fórmula? Qual é a foi a tua fórmula? jornada? Exatamente. Conta pra gente. Como É que isso foi que eu isso? gosto de Ouvir ouvir. esse cara, né? Entendeu? Entendo. Ouvir esse cara. E agora, pegando um gancho nessa pergunta, cara, se você pudesse escolher um famoso hoje, cara, qualquer um. Um famoso hoje. Pode ser, vamos lá, vamos 2. Um brasileiro e um estrangeiro. Vamos 2. Você traria pro podcast? Cara, eu tenho muito desejo de conhecer o Gary Vee, que é um expoente mundial no marketing digital, que é o que seria o Dreams Team, tá ligado? É o cara que tem, tipo, tudo que ele faz vira tendência, tudo que ele toca vira ouro, sabe? Essa coisa. É o exemplo a ser seguido no digital. E por ser um cara original, você vê que, tipo, a naturalidade nele, criando conteúdo, fazendo marketing, sendo o número 1 no mundo, é um negócio absurdo. Tem nomes que eu acho bacanas, tipo, eu acho legal o Elon Musk, acho legal o Mark Zuckerberg. Só que, tipo assim, você vê que são caras que cresceram pelo business. Eles não cresceram por serem, tipo, humanos fantásticos, sabe? Eles não me trazem essa sensação. E brasileiro... Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. A frieza deles que colocou eles nesses patamares, né? Então, conseguir ser frio o suficiente, rigoroso o suficiente, que deixou eles chegarem onde chegaram. Mas o Gary Vee parece um ser humano fantástico. E também tem resultados fantásticos. Tem alguns brasileiros também que eu gostaria. Tipo, Flávio Augusto é um nome que eu falo, cara... O maluco começou vendendo relógio, hoje em dia ele tem mais de 1.200 franquias da WhatsApp. É um negócio absurdo, o cara sair do absoluto zero, daqui de Niterói, e virar o bilionário mais jovem do Brasil, sabe? É o tipo de coisa que... Cara, quando você conhece a pessoa, quando você tá cara a cara, é outra parada. Tipo assim, o teu nível de aprendizado, o teu nível de absorção do que o cara tá te falando é outra coisa. Então eu queria ter esse pequeno momento, essa 1 horinha ali de vida pra sugar essa energia assim um pouquinho, sabe? Aprender um pouco, Aprender um pouquinho. Porque você aprende estudando, você aprende lendo os livros da pessoa, você aprende de várias formas. Só que, tipo assim, quando você toca ali, você fala, caramba, é palpável, tá ligado? Isso se torna palpável cada vez mais. Então, assim, tem vários outros nomes que eu gostaria de entrevistar. Se eu tivesse um podcast gigante do universo de empreendedorismo, eu ia convidá-lo, óbvio. Eu ia convidar o Érico Rocha, eu ia convidar o Pedro Sobral, eu ia convidar o Thiago Fint, eu ia convidar o Thiago Tesman. São vários empreendedores da área digital que eu gostaria de conhecer pessoalmente. Mas assim, se eu pudesse escolher 2, um estrangeiro, Gary Vee, um brasileiro, Flávio Augusto. Gary Vee pela originalidade. Se um cara... Cara, o cara é gigante, ele é o maior em vários idiomas, ele não é só o maior nos Estados Unidos, tipo assim, ele é o maior em 5 ou 6 idiomas também, porque ele tem tradução, então o conteúdo dele é traduzido para outros países e ele continua sendo gigante.
E o Flávio Augusto por essa questão, cara. O cara aqui do lado, em Niterói, o cara começou vendendo relógio, hoje em dia é um dos maiores empresários do Brasil, tá ligado? Essas jornadas de crescimento são fantásticas, me chamam muita atenção. Agora vamos entrar na parte que eu faço umas perguntas mais... um bate-bola, jogo rápido, Bora. que a gente costuma fazer. Primeiro eu vou começar de uma maneira diferente. Não sei se você já viu, né, o ícone Raul Gil. Todo mundo já deve ter visto, né? O Raul Gil tinha aquela brincadeira de quem você tira o chapéu, você lembra? Quem você tira o chapéu? Eu lembro. O Raul Gil tirava um chapéu e tinha a imagem de alguém dentro dele. E ele perguntava se você tirava o chapéu pra essa pessoa. Vou trazer 10 personalidades e vou 10 personalidades. descobrir se você tira ou não o chapéu pra essas pessoas. Vambora. Posso começar? Pode. Então tá, vamos lá. Primeiro, sem polêmica, Aham. a influencer Virgínia. Virgínia. Consegui Cara. tirar a risada dele. Aí. Virgínia. Cara, eu tiro o chapéu pra Virgínia. Eu tiro o chapéu pra Virgínia. E por quê? Cara, em questão de influência e persuasão, é uma das pessoas que consegue, mais do que praticamente todos os empreendedores que eu conheço, vender sem vender, sabe? É criar o desejo sem estar fazendo oferta, realmente. Então, assim, ela botou... Bota aí, quantas milhões de mulheres que hoje em dia não comem ovo cozido de manhã só porque a Virgínia come ovo cozido de manhã? Muitos milhões, né, cara? Entendeu? Muitos milhões. Esse é o que eu vejo que é o Se ela tivesse fantástico mundo, o fantástico mundo da Virgínia. Se ela tivesse uma marca de ovos, É, ela ia vender ovo, né? igual água. Assim, o que ela faz, vende. Mas assim, ela começou, por exemplo, com essa questão dos ovos cozidos, e depois ela vendeu um produto para complementar a dor e dificuldade que era aquilo. Uma Entendeu? estratégia dentro daquela... Cara, ela passou 15 dias influenciando não sei quantas milhões de pessoas, que agora nem lembro qual que é a audiência dela no Instagram, pra comer ovo. Depois ela vendeu um produto que solucionava essa dor, que era comer muitos ovos. Então ela criou um novo hábito. Desse novo hábito, que era um hábito difícil, quase inconcebível, você comer tipo 20 ovos num dia é uma parada que pra quem tá começando é quase impossível. Depois ela vende a solução. Essa jornada de iniciação de um hábito para mim, reflexão para você e imposição de venda de um produto de forma inconsciente praticamente para audiência, que eu acho fantástico. A coisa de gênio. Então, Coisa de gênio. Exatamente, é uma jornada de gênio. É um mês de marketing que assim, você fala, cara, como que tu conseguiu manter isso? Essa estrutura, esse planejamento, essa linha de raciocínio. E, tipo, é natural. Você vê que é natural. Não é uma parada extremamente estruturada e organizada. Não, ela decide os platores. Você vê que claramente, não, eu vou fazer isso, isso e isso. Só que ela faz com uma tranquilidade, com uma naturalidade, assim, na rotina. Ela implementa, ela absorve aquilo na rotina dela, que é impressionante. Então assim, tiraria o chapéu por isso. Vou trazer o próximo nome. Pablo Marçal. Pablo Marçal. Cara, Pablo Marçal, assim, não tiro o chapéu, não tiraria o chapéu porque é muito artificial. É muito montadinho, sabe? E é o que eu falei do Gary Vee. Eu gosto de caras naturais, eu gosto de caras originais. Gosto da Virgínia porque, pra ela, aquilo ali é original, entendeu? E o Pablo Marçal, você vê que ele é um copia e cola do máximo de pessoas que ele conseguiu copiar e colar. Entendeu? Entendo. Ele é um quebra-cabeça Falta originalidade. Falta originalidade. Juntando, seguindo aí, Luciano Huck. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Ele tem resultado. É um apresentador fantástico. Cara, o cara consegue manter 2 milhões de pessoas ao vivo durante 1 hora. Entendeu? Sem a perda dessa audiência. O que é realmente de tirar o chapéu. Realmente é fantástico. O que o cara com um microfonezinho e um papelzinho na mão ele consegue fazer. Ele é fantástico nesse ponto. E a humildade dele também, aos pontos que algumas coisas já foram entregues de bandeja para ele, assim, ao longo da jornada dele, como o Luciano Huck. E ele consegue falar assim, não, isso aqui não é para mim. Tem poder, tem autoridade, tem uma oferta quase que irresistível, mas o cara virou e falou assim, não, cara, não preciso disso, eu não quero isso, não é interessante para mim.
Então, assim, ele já teve ofertas de... A oferta que a gente brinca na internet, que a galera comenta que é de ser presidente, isso era uma parada super plausível pra ele, que ele poderia só simplesmente falar assim, eu quero. E ia dar certo. Ia dar certo. E o cara fala assim, não, não, deixa isso pra lá, deixa isso quieto. Tem um lado humilde, assim, de não querer assumir coisas que realmente ele fala, cara, isso não é interessante pra mim. Entendi. Sabe? Não é só pelo poder. Então, assim, o cara já é muito, muito influente. E Vamos deu muito trazer, certo. vamos trazer agora. Vou fazer o seguinte, vou reduzir de 10 para 5 Beleza. e as outras 5 perguntas a gente vai fazer de uma outra maneira. Beleza. Fomos 3, né? 3. 3. Então agora eu vou trazer alguém que já foi um cara do mercado financeiro e tá com as perninhas um pouco curtas. Ike Batista. Ai, que Batista. Ih, cara, eu também não tiro o chapéu, não. Mesma visão do Paulo Marçal. Superficial, né? Superficial. É o cara que monta o personagem pra entregar resultado. Assim, beleza. Funciona pra ele, deu certo. Então, mas é puramente um personagem montadinho. O cara que copia do que tá dando certo pra ele, veste a carapuça, serviu e é isso. Então, a artificialidade dele também não me convence. Não me convence como ser humano. Tá ligado? E por último, não tão polêmico, mas é uma pessoa que eu vou trazer porque olhando esse mercado, o mercado financeiro em si e essa questão toda, se você tira o chapéu pro Ricardo, da Ricardo Eletro. Tira o chapéu. Tira o chapéu por causa daquele elétrico. Cara, ele... Mais recentemente, ele começou a abrir o jogo, né, de como que ele fazia as coisas. E o poder de negociação do Ricardo Eletro, assim, de criar o que precisava ser criado, estruturar o que precisava ser estruturado, para entregar o que o cliente dele queria, né? Isso eu acho fantástico. Ele conseguia chegar para uma Eletrobras, para uma empresa, para uma GE, que estava criando um produto e falar assim, cara, vamos modificar esse produto para eu conseguir vender ele pro meu público, para minha Poder de audiência. persuasão, né? Ele conseguia, tipo, manipular quem era o manipulador, sabe? Não de forma negativa, mas de forma positiva, para poder entregar o que a empresa gostaria de entregar. A empresa, assim, como um todo, tal, depois não deu super certo. Beleza, mas isso é um problema do varejo também. Deu certo, Deu certo, enquanto mas poderia dar. enquanto Se a poderia gente dar. parar para analisar, o perfil do cliente muda, né? Com o passar do tempo, né? A gente tem até essa questão, a mudança na questão econômica, nas políticas econômicas do Brasil, o varejo em si, né? Até com a chegada da internet em massa, né? Dentro do país, muda também o perfil do comprador. O cara passa a comprar, né, em lojas digitais, passa a ter uma maior oferta que acaba, tipo, batendo de frente com o preço. O cara passa a ter uma possibilidade até de importar, né? Hoje, que é uma realidade, né? Esses marketplaces que a gente tem, essa questão do Shopee, né? Mercado Livre, essas empresas que a gente tem de vendas assim, né? Acabam mudando o perfil de quem compra, né? Isso. Então, acho que bate também um pouco com isso, além das outras coisas todas. O mercado para o empreendedor, ele tem seus caminhos positivos e tem seus caminhos negativos. O varejo tem a questão do volume, é interessante. Só que cada vez mais, principalmente com o digital, o varejo ficou uma coisa, um perfil de negócio de margens sufocantes. Que é o quê? Cara, você ter uma empresa, que nem uma Ricardo Eletro, que você tá ali faturando 500 mil num ponto comercial, 600 mil. Você fala, cara, beleza, faturo 600 mil, mas minha margem é 2%. Você começa a ver e fala assim, cara, tá inviável. Começa a ficar uma parada sufocante demais. E também, a Ricardo Eletro tinha parcelamentos gigantescos.
ele revolucionou o mercado. Ele revolucionou o mercado. Além de Então, dos isso é concorrentes, legal. né? Que a gente para analisar, a gente tem uma concorrência muito grande, né? Sim. Outras grandes do varejo que começaram a enxergar esse modelo de negócio do Ricardo como um modelo viável para elas também e acabam copiando aquilo ali com algumas outras, como eu posso dizer, com algumas outras, não é nem novidade, né? Vantagens para o cliente acaba, né? Mas agora, Will, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou trazer 5 nomes e você classifica para mim entre gênio, fraco, que é o último nível, e o intermediário. Silvio Santos. Só preciso da classificação. Silvio Santos. Gênio. Gênio. Ciro Gomes. Intermediário. Roberto Marinho. Rede Globo. Gênio. Aquele da Ambev, João Paulo Lema, né? João Paulo Lema. Gênio. E Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo. E por último, a da Magalu, a Luísa. Intermediário. Ok. E agora, pra gente poder estar encerrando aí, eu queria que o Igor falasse do Igor. Igor por Igor mesmo. Eu votando em mim? Você por você mesmo. O que o Igor olha pro Igor hoje e fala, cara, você tem potencial pra chegar lá, você... Cara, potencial eu acredito que sim, entende? Tem muita coisa pra aprender. O fato de, por exemplo, eu vejo que por eu ser o primeiro empreendedor e empresário da família, é um desafio também novo. Eu não cresci tendo um empresário e empreendedor de exemplo. O que eu vejo que para mim torna um desafio maior. Mas eu olho pro Igor de hoje e falo, pô, Igor, você já é 10 vezes melhor que o Igor de 3 anos atrás. E espero que você seja 10 vezes pior do que o Igor de daqui a 1 ano. Não só de 3. Então, eu sempre me coloco, potencial todo mundo tem, só que transformar isso em potência e realmente realizar é uma parada astronomicamente difícil. Então, eu sempre tento olhar pra mim mesmo como o cara que pode chegar lá. O cara que precisa... O maior desafio que todo empreendedor e que todo ser humano pode ter é realmente aceitar os fatores que você precisa corrigir de forma rápida e objetiva. A gente sabe aonde a gente tem que melhorar. O cara que é gordo sabe o que tem que fazer para emagrecer. O cara que está sedentário sabe o que tem que fazer para se exercitar. O empreendedor sabe o que precisa fazer para faturar mais. Só que você tem que tomar a decisão de realmente fazer. Não é só num dia legal você acordar motivado e fazer. Você tem que tomar a decisão, ser motivado por um pequeno momento, mas ser disciplinado por toda a jornada e realmente fazer o que é necessário, que é o que é mais difícil, tá ligado? Fazer virar hábito, então, né? Fazer virar prática. Hábito. Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo pra mim. Cara, quanto tempo que eu não passei até criar o meu primeiro vídeo? Entendeu? Quanto tempo aquilo ficou marretando na minha cabeça? Poxa, vou fazer meu primeiro vídeo. Quantas vezes eu não pensei isso? Hoje em dia, quantas vezes que às vezes eu não procrastino? Preciso fazer mais um vídeo. Preciso fazer mais um podcast. Preciso fazer mais um negócio. Então, assim, quantas vezes que a gente não procrastina sabendo qual que já é o caminho certo? Entendeu? Então, a diferença entre ter potencial e realmente conquistar o que você quer tá só entre o fato de você não só pensar no que você precisa fazer, mas realmente fazer. É um fator minúsculo que é só, tipo assim, só faça, sabe? É só fazer. Mas também é difícil. Então, tipo, é uma discussão que fica gigante na nossa cabeça, mas que o fato que eu tento colocar sempre é, eu só preciso fazer hoje. Sempre hoje. É que passar fio dental, você só precisa passar fio dental hoje. Acorda hoje e fala, hoje eu vou passar fio dental. Hoje eu vou na academia. Você só precisa conquistar hoje aquilo. Porque o ontem já passou, você já não conquistou, ou você já conquistou, e o amanhã, cara, só Deus dirá. Você não sabe nem se você vai chegar. Você não sabe nem se você vai chegar. Então você só precisa hoje. Agora, vamos lá.
Agora vem um bate-bola, jogo rápido, de verdade. E algum hobby? Um hobby? Papum. Cara, eu tô sem hobby hoje ativos na minha vida. Mas eu gosto da natureza, contato com a natureza. Formas de contato com a natureza, eu gosto. Um sonho. Um sonho. Ser um grande empresário. Um lugar. Cachoeira de Macacu. Um objetivo. Diferente de sonho. Um objetivo. Cara, tem a meta de 1 milhão de faturamento. E É uma meta, né? a meta. A meta. Vão dobrar a meta no É um final. objetivo. Vão dobrar. Marca de Objetivo. faturamento. Isso aí. Meta de 1 milhão. E agora, a gente vamos pro isso ou aquilo. Isso aqui. Beleza. Pizza hambúrguer. Hambúrguer. Café ou chá? Café. Você não é um cara do álcool, então não vou nem... Parei, cortei. Cortou o álcool, não vou fazer isso com você, né? Não vou te perguntar se você Whisky. prefere... No final, whisky. No final, Eu já sabia. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Harry Potter, com certeza. Cara, Potterhead. É outra pergunta que eu já sabia a resposta. Esporte ou série? E esportes? Não, ou série? esporte, Esporte ar ou série? livre, corrida, futebol, o que for. Ou Série. dentro de casa, série. Série. Né? E pra finalizar, brownie ou chocolate? Brownie de chocolate, né? Poderia brownie da casar, onde? né? Brownie da onde? Brownie da Amaré. Brownie da Amaré. Pô, o melhor brownie que eu já comi na minha vida. Pô, na cara, moral. olha, vou te falar, eu ganhei de presente. Acho que- Essa publicidade gratuita aqui, essa pergunta foi só pra poder fazer essa publicidade gratuita, né? Propaganda. Porque não poderia deixar de elogiar. Que sensacional, cara. Eu tive que partir em casa, né? Porque todo mundo queria um pedaço. Família. E assim, então, estão encantados. Inclusive, já encontrei lugar com cachorros que vende. Cortou em 8 pedacinhos. Mas vou trazer... o Caio vai mandar mais pra mim. Caio vai ser patrocinador do podcast. Se Deus quiser. É isso aí. Gente, queria agradecer a audiência, quem assistiu até aqui. Esse foi o GordoCast, né? Esse projeto novo que a gente está trazendo com a ajuda da V3 Marketing, com o pessoal do Pode Cachorro, com o Igor. Gostaria de agradecer muito ao Igor pela oportunidade. E para você que assistiu até agora, segue a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o like. E fica aí que vai vir mais novidade, vai vir mais gente interessante aí pra gente trazer mais conteúdo, beleza? Perfeito, perfeito. Esse foi o primeiro GordoCast. Muito obrigado por ser o primeiro convidado. Espero que você tire muito proveito disso, transforme isso realmente num lifestyle, porque, cara, é uma parada fantástica. Você mandou super bem. Parabéns pela primeira entrevista, mano. Parabéns mesmo. Obrigado. O convidado ajudou, né? Vamos combinar. Valeu, mano. Valeu. Obrigado.